O nosso entrevistado ele não nasceu em Pereira Barreto, mas é considerado como Pereira Barretense, pois a maior parte da sua vida passou aqui na nossa cidade. Então eu tenho a grata satisfação de conversar hoje, de entrevistar hoje uma pessoa muito importante, Tenente Manuel. Eu queria que o senhor passasse de onde o senhor veio, onde o senhor nasceu, quem são seus pais e falar um pouco sobre a sua infância lá nesse local. Meu bom dia e a palavra é toda sua. Bom dia, Zé Antônio. Bom dia para os seus seguidores do canal de Pereira Barreto Entrevista. Eu nasci no município de Valparaíso, numa fazenda. Meu pai é Filinto Lopes de Carvalho e Alzira da Conceição de Carvalho. E depois fomos morar na fazenda Aguapeí. Meus pais eram colonos da lavoura de café, né? É isso aí, Zé. E os pais do senhor sempre estiveram presentes. O senhor estudou nesse local ou fez o primário, né, antigo primário, nesse local ou em outro local? Então, na fazenda Aguapeí, onde a gente morava, e meu pai trabalhava na lavoura de café, a gente tinha escola da fazenda, escola rural. Então eu fiquei o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano nessa escola. Com o tempo viemos para Valparaíso, para a cidade. Eu fui para o grupo escolar de Valparaíso, né? Então fizemos o grupo escolar e parei. Aí eu parei de estudar para trabalhar. Então, precisava trabalhar, né? Ganhar algum dinheiro aí para ajudar a mamãe, né? Que já era viúva, né? Com quantos anos o senhor começou a executar esse ofício? Qual foi o ofício que o senhor começou sei. Além de trabalhar em outras coisas, eu comecei a trabalhar mais ou menos com 10 anos, já trabalhava, né? Vários lugares, trabalhei numa fábrica de balainhos, onde se plantava muda de café, tinha uma pessoa que vendia café, vendia as mudas de café e tinha ali onde se fabricava os balainhos. Trabalhei nesse lugar e quando eu tinha 13 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar na construção civil, né? Trabalhei de auxiliar de pedreiro, né? Tinha que trabalhar um serviço pesado, duro, mas era o que tinha naquele tempo, já que eu não tinha um estudo para trabalhar em algo mais. A gente trabalhou então de auxiliar de pedreiro. Mas eu aprendi a profissão com o tempo, né? Então, aprendi a profissão, é mais ou menos isso aí. Certo, essa profissão, então o senhor começou como auxiliar de pedreiro e depois, já com algum tempo, começou a trabalhar como pedreiro. Isso. Né? Isso foi uma experiência, então, com a idade de 13 anos, 14 anos. Por aí, mais ou menos. E aí ficou por quanto tempo nessa situação em Valparaíso? Depois saiu de Valparaíso? Sei. Naquele tempo o serviço de pedreiro às vezes ficava escasso, a gente imigrava para outra cidade. Então eu estive em cidade, cheguei a trabalhar em Lavínia, Mirandópolis, e finalmente em Andradina fui trabalhar na construção do frigorífico Morondrade. Lá ficamos 4 anos. Quando terminou a construção, voltei para Valparaíso. De Valparaíso,
houve uma escassez de serviço. Fui com um grupo de moços para Campinas, que lá prometia muito serviço. Eu fui lá trabalhar em Campinas, já como pedreiro. E trabalhei na companhia construtora Lix da Cunha, me parece. Depois que terminou um tempo lá, passei a trabalhar sozinho, né? Empreiteiro, eu pratiquei o azulejista, passei a ser azulejista e trabalhar mais em acabamento, serviço de acabamento. Até que veio o exército, que era novo. Comecei novo, como eu falei para você, comecei com uns 13 anos. Então eu estava em Campinas quando era já a época de se me alistar. Aí eu me alistei na junta militar em Campinas e fui dispensado, Zé. Mas eu fiquei empolgado já ali de ver os militares, nessa junta fui muito bem atendido. E eu seria dispensado para fazer o tiro de guerra em Valparaíso. Falei, não, eu quero ir para o exército. Então, o major lá que me atendeu falou, tá bom, então você não vai para o tiro de guerra, mesmo porque eu não vou voltar para Valparaíso. Eu falei lá para o major, tá bom, então vamos ajeitar para você fazer o exército aqui no primeiro BCCL de Campinas. Aí eu me apresentei, fiz alguns servicinhos, depois fiquei parado, né? Até um fato inusitado que eu vou lembrar você. Como eu tinha terminado o serviço, em vez de esperar 6 de janeiro, que é o dia da incorporação, né? Incorporação que fala, né? É, incorporação. E eu fui lá falar com o major, assim, major, eu terminei um serviço de pedreiro, que é um serviço de azulejo, outro serviço de pedra, porque eu também trabalhava fazendo fachada, né, de casa. Certo. Costumava muito em Campinas ter fachadas bonitas, pedra goiana, pedras ornamentais, eu aprendi isso aí, trabalhar nesse ramo. E tudo cedo, né, muito cedo, eu tinha 15 anos, já sabia trabalhar com pedras, né. Então, quando eu estava em Campinas, era a época era o ano do alistamento, né? Aí eu alistei, mas quando ficou para que no dia 6 de janeiro eu fosse lá para o quartel, apresentar lá. Mas como acabou um serviço de azulejo, que é o último que eu tinha, ainda faltava um mês ainda, né? Se eu não me engano, em dezembro eu fui lá falar com o coronel, eu falei assim, eu já queria me apresentar aqui, eu queria já vir para cá. Ele falou assim, ele olhou lá, pode ser, eu vou falar com o coronel. Falou com o coronel, falou assim, pode mandar um menino adiantado. Cheguei lá e eu fiquei fazendo algum serviço de azulejo até chegar o dia da incorporação, passei o mês de dezembro todinho trabalhando, consertando rancho que tinha azulejo arrancado, fazendo isso. Fui para a casa do coronel, consertei lá a cozinha que tinha azulejo também, copa a cozinha dele. E aí quando chegou o dia da incorporação, eu incorporei, comecei a ter instrução, né? Mais ou menos por aí, né? E aí foi, depois a gente vai entrar com mais detalhe, e nós conversamos, né? Mas eu fiquei muito contente de estar lá no exército. Que nós conversamos foi a questão de despertar para trabalhar como policial, para ser um policial militar. Então, o início foi por aí, mas depois a gente vai falar com profundidade.